Olá a todos, bem-vindos ao meu canal. De regresso então para resolver mais uma questão do exame de Físico-Química A 2017, primeira fase, agora com o grupo 3. Vou resolver neste vídeo a questão 1.1 e também a questão 1.2. Na questão temos o seguinte: quando um sinal sonoro se propaga no ar, há variações de pressão em cada ponto. O gráfico da figura 1 representa a variação da pressão do ar, ΔP, aqui no eixo vertical, em relação à pressão de equilíbrio em função do tempo, ou seja, aqui no eixo das abscissas nós temos a grandeza tempo. Isto num ponto em que um som foi detectado. Nós temos aqui o gráfico de uma sinusoide, né? Um padrão sinusoidal. Digo que o padrão é sinusoidal porque este gráfico, né, ele pode ser modelado por uma função trigonométrica, a função seno, ou seja, A seno de WT, isto obviamente tem a ver com o movimento harmónico. Este gráfico que vocês veem aqui pode ser modelado então por esta função, onde A representa então a amplitude da variação. Aqui o W é a frequência angular, que é o Wzinho, e todos os gráficos que apresentarem umas linhas, né, uma curva com este padrão sinusoidal, pode ser então modelado por este tipo de funções. Onde já agora, quando nós temos aqui uma onda sonora, né, que é modelada por um padrão sinusoidal, nós temos então um som puro, ok? Estamos aqui um padrão modelado por uma função sinusoidal, então nós estamos perante um som puro. Se tivéssemos sons complexos, são sons com várias frequências, o gráfico seria assim uma coisa um bocado mais estranha, ou seja, não conseguiríamos modelar por uma função sinusoidal. Ok, tudo bem. Visto isto, então aqui a questão é qual é a frequência angular deste sinal. Bem, a frequência angular, ela representa-se por W, e já agora a frequência angular é uma grandeza escalar que tem a ver com a velocidade de rotação, e ela pode ser calculada. Vocês no formulário têm aqui esta forma, ou seja, W a ser igual a 2π sobre t, onde t é o período, e também podemos calcular a frequência angular como 2π vezes então a frequência do sinal. São duas formas distintas de calcularmos a frequência angular. Reparem que estas formas são equivalentes, visto que a frequência é então o inverso do valor do período. Ou seja, nós temos então aqui estas formas de fazer o cálculo da frequência angular. Mediante o gráfico que temos, eu vou então fazer o cálculo da frequência angular por aqui. Atenção que este T grande representa o período da onda. Vou colocar assim aqui. O período da onda. O período da onda é exatamente o tempo que a onda demora a dar uma oscilação completa. Visto que temos aqui um gráfico de periodicidade temporal, né, nós podemos, através do gráfico, fazer a leitura direta do período desta onda. Como é que podemos então ver no gráfico o período? O período há de ser então aqui o tempo que vai de crista a crista, né, ou então de ventre a ventre. Aqui então teríamos aqui, daqui até aqui seria então o período da onda, mas obviamente nós não temos aqui marcações temporais, teremos que ver isto de outra forma. Também poderemos ver o período de 0 a 0, ou seja, de posição de equilíbrio até à posição de equilíbrio, mas é preciso ter algum cuidado, porque reparem, eu se quisesse ver aqui o período pelos tempos onde o sinal, a variação da pressão estava no equilíbrio, que é aqui quando temos a variação é 0, eu não vou considerar eu vou considerar daqui até aqui. Isto aqui é que seria então o valor do período. Passo-vos a explicar porquê. O período é contabilizado quando nós pegamos em dois pontos no gráfico, né? E esses pontos têm que estar na mesma fase, ou seja, crista a crista estão na mesma fase, ventre a ventre também estão na mesma fase. Vamos imaginar que eu pensaria naquele 0, né? Apesar de estar na posição de equilíbrio, mas a fase não é a mesma, porque neste primeiro 0
nós vemos aqui o gráfico a decrescer e depois neste zero nós vemos o gráfico a crescer, ou seja, apesar de estarmos em 2 pontos do equilíbrio, eles não estão na mesma fase. Aqui no início estavam em decrescimento e aqui naquele zero está em crescimento. Nós temos que apanhar aqui este zero, vai estar na mesma fase, né? Porque aqui o gráfico está a decrescer, ou seja, se quisermos obter o período, teremos mesmo que dar aqui a oscilação completa. Podemos ver isto então pelos zeros, mas teremos de ter cuidado, terá que ser basicamente de 2 em 2 zeros. Ok, aqui dá uma oscilação completa. Pela leitura do gráfico sabemos então que o período é igual a 3,0. Atenção, muita atenção às unidades. Vocês às vezes perdem pontos por causa disto. O período é 3, então não, é 3 milissegundos. Para cálculo em formas onde entra o período, esse período tem de estar necessariamente em segundos. Então nós vamos ter que reduzir estes 3 milissegundos para segundos. É fácil, é só andar 3 casas para trás. Então podemos até utilizar notação científica. Está de ser 3,0 vezes 10, tem que andar 3 casas para trás. Então coloco o expoente menos 3 e isto fica automaticamente em segundos. Muita atenção às unidades. Provavelmente, se calhar aqui terão uma resposta que contemplaria aquele pessoal que não tomasse atenção àqueles milissegundos e achasse que o período, já olhando para ali, era 3 segundos. Muito cuidado com isto. Então agora vou fazer aqui o cálculo da frequência angular. W igual a 2π, né? A dividir por o período, que seria então 3,0. Já agora esta frequência angular, as unidades são então radianos por segundo, ou então radianos vezes segundo menos 1, é o mesmo. Aqui terei então 3,0 vezes 10 elevado a menos 3. Bem, efetuando então aqui os cálculos finais, nós vamos obter o valor de 2,1 vezes 10 ao cubo, isto então em radianos por segundo, o que quer dizer que a operação correta é a opção D. Tenham cuidado a fazer estes cálculos com as vossas calculadoras científicas. Se vocês meterem 2π a dividir por 3 vezes 10 elevado a menos 3, não dá isto. Vocês na calculadora têm que colocar 2π, que é o numerador, a dividir e depois têm que abrir parênteses, e colocar então todo o denominador aqui dentro de parênteses, de modo a garantir que o 2π divida por isto tudo. Se não colocarem parênteses aqui no denominador, vai dar-vos o resultado errado. E isso são daquelas perdas de pontos parvas, porque às vezes até as opções contemplam esse tipo de casos, que eu acho que, na minha opinião, é uma parvoíce. O aluno não pode ser penalizado por questõezinhas deste tipo, né? Por pormenorzinhos desta treta, mas às vezes isso acontece. Então vocês têm que ter muito cuidado ao fazer estes cálculos na calculadora. Sendo uma questão de escolha múltipla, se o valor não estivesse lá, vocês então se calhar voltavam a fazer a conta e tal, ou até faziam por partes, primeiro o denominador, depois dividiam tudo, mas se for uma questão de desenvolvimento, vocês iam colocar o resultado que a máquina vos dizia, estaria errada e perdiam uns pontinhos aí, de uma forma um bocado estúpida. Tenham cuidado com este tipo de casos. Bem, passemos então à questão 1.2. O gráfico mostra que no intervalo 0 a 7,5 milissegundos, ou seja, em toda a sua extensão, teremos que escolher aqui qual das opções é correta. Aqui na opção A temos a onda sonora é transversal. Bem, isto é falso. Primeiro, não temos aqui um gráfico de periodicidade espacial para tentar perceber se a onda seria transversal ou longitudinal através do gráfico. Primeira coisa, não teremos informações para saber isso. Mas já agora, o som, em termos de classificação, o som é uma onda mecânica porque precisa do meio para se propagar, mecânica e longitudinal. O som é uma onda mecânica e longitudinal. Longitudinal quer dizer que a direção de propagação e vibração é a mesma. Ou seja, nós temos uma onda a propagar-se nesta direção e a direção de vibração ela vai oscilando na esquerda-direita e vai-se propagando da esquerda para a direita. Ou seja, ela vibra e movimenta-se, né, segundo a mesma direção. Isso é que é uma onda longitudinal. A mecânica é basicamente uma onda que precisa do meio
para se propagar. Já agora temos também a luz, para este exercício, obviamente não é chamada, mas eu aproveito sempre os vídeos para dizer mais alguma coisa. Foram as ondas que vocês estudaram, o som e a luz. O som é uma onda mecânica e longitudinal, a luz é uma onda eletromagnética. É eletromagnética porque não precisa de um meio para se propagar, e é uma onda transversal. Se a onda longitudinal, a direção de propagação e vibração é a mesma, numa onda transversal, a direção de vibração e de propagação é perpendicular, ou seja, a onda propaga-se, por exemplo, da esquerda para a direita, mas vai vibrando ao longo dessa propagação de cima para baixo. Então tem aqui a vibração e a propagação são perpendiculares em termos de direção. Ou seja, esta linha A, esta opção A seria falsa. B, a onda sonora que está aqui é uma onda complexa. Falso, já falei disto na primeira questão. Se o padrão aqui do gráfico é um padrão sinusoidal, ou seja, pode ser modelado por uma função seno, então estamos perante um som puro. Para termos um som complexo, teríamos de ter um som de várias frequências, ou seja, o gráfico aqui passava-se um bocado da cabeça. Quando tem assim um gráfico que é exatamente uma função trigonométrica sinusoidal, então nós estamos perante um som puro, que é caracterizado por um movimento harmónico simples. Ok, então a opção B também é falsa. Opção C, a amplitude da variação da pressão no ponto considerado é constante. Bem, a amplitude da onda há de ser exatamente igual a esta distância que vai desde o ponto de equilíbrio, né, que é o eixo das abscissas, até ao ventre, ou então até à crista. Isto é que é então a amplitude da onda. E reparem-se, durante o intervalo tempo 0 a 7,5, a amplitude da onda realmente é sempre a mesma. Sempre a mesma. Ou então a amplitude da variação da pressão no ponto considerado é constante. Está certo. Esta opção é claramente a opção correta. Vamos analisar também a última. A velocidade de propagação do sinal sonoro é constante. Bem, eu não tenho informações para saber isso. Eu precisava de um gráfico, posição-tempo, não é? Para depois, olhando para o gráfico, pensando até nos declives das retas tangentes, tentar perceber a velocidade. Aqui não é possível, temos um gráfico de variação de pressão em função do tempo, não temos o tal gráfico de posição em função do tempo, e também não temos informação sobre algumas variações de temperatura que o meio pode ter. A velocidade de propagação de um sinal depende da temperatura do meio em que se encontra. Depende do meio, né? Então nós não temos informações relativamente à temperatura do meio, se ela varia ou não, né? Então também não conseguimos referir se a velocidade, nem temos um gráfico que podia tratar essa ideia, que seria o gráfico posição-tempo, então não temos como saber se esta informação seria ou não correta, visto que não temos informação para isso, né? Então vou considerar que seria uma opção que nunca poderia ser verdadeira, porque nós não teríamos informação para justificar a sua veracidade. Sendo assim, a questão 1.2, a resposta correta é C. Fico-me então por aqui, volto já de seguida para continuar a resolução do exame, e então até já.